Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de estudio bíblico y oración del día de hoy. Antes de iniciar, pues vamos a presentarnos al Señor en oración. Padre Santo, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, agradeciéndote por esta oportunidad que nos das de separar este tiempo durante esta semana para poder estudiar tu palabra, reunirnos y orar, darte acciones de gracia, peticiones, Señor, y súplicas, ruegos y adoración también. Gracias te doy por la vida de cada uno de los hermanos que está en este lugar, por los que vienen en camino y también por los que no podrán estar. Te pido, Señor, que podamos ser muy bendecidos con la enseñanza del día de hoy, que podamos aprender más acerca de tu reino y que uses al pastor, Señor, para transmitir tu palabra a nosotros, Señor. También oramos por aquellos que puedan llegar a ver esta transmisión, que sea de bendición para sus vidas también. Amén. Amém. Não, depois. Max. Graça e paz, irmãos. Eu estava estranhando muitíssimo a vocês. Por isso que hoje vim para falar durante 1 hora. Mira, hoje vamos a ver a segunda petição em Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Vamos considerar 3 palavras nesta segunda petição. Vamos a ler toda esta oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos começar do versículo de número 9 até o versículo 14. Todos juntos. Vosotros, pues, orareis assim: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos-lo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí. La segunda petición encuentra-se en el verso 10, la primera parte de este versículo. Venga tu reino. Esta es una de las peticiones más hermosas e profunda que Jesus ensinou a ser em oração. Venga tu reino. Temos aqui 3 palavras, pero com um significado teológico muito profundo. E também são 3 palavras que traem a nós esperança. Venga tu reino. Quando nós oramos estas palavras, não estamos simplesmente repetindo uma frase bonita, estamos expressando nossa fé. Já pensaram nisso? Estamos expressando nossa fé, nosso anelo profundo e nossa total confiança em el poder e em la vontade de Deus. Em essas 3 palavras. Venga tu reino. E Jesus ensinou esta oração em um tempo em que a gente esperava o Messias que os liberara do domínio romano.
um Messias político. Pero Jesus vino a mostrar-nos que o reino de Deus é muito mais grande que qualquer reino terrenal. É um reino que transforma o coração do pecador, que transforma nossas vidas e que um dia transformará o mundo inteiro. E eu quero começar com uma pergunta, ou melhor, abrindo um espaço para escutar de vocês acerca de lo que entendem acerca desse reino. E que ideia vem à mente quando tu lees acerca desta segunda petição? Como vocês entendem esta palavra reino? Vamos começar por aí. Entender reino de Deus. Um reino necessita um rei e seus súditos. Então, veo como é o rei que vai chegar e vai estabelecer seu reino, sua ordem, sua lei. Isto vai estabelecer aqui, e seus súditos, os que são suyos, lo vão a seguir. Uhum. Exato. O que mais? También. Como dice, venga tu reino, o sea, es algo que si lo pido es porque tal vez no lo tengo ya o no completo, ¿sí? Entonces, o si no, no lo pediría. Entonces, Bueno, excelente. Bueno, lo que ustedes compartilham está correto em vários aspectos. Tratar do reino de Deus compreende isso, pensar em el reino que vendrá, pero al mesmo tempo um reino que já começou com a venida de Cristo. Também compreende um rei e súditos. Pero eu quero trabalhar um pouco a ideia aqui de como biblicamente podemos entender este reino de Deus. E a primeira coisa é justamente a referência que a irmã Liliana mencionou há pouco. Este reino de Deus é um reino especial. Jesus nos disse que já está entre nós, em Lucas 17, 21, pero ao mesmo tempo oramos para que venga. Então, como entender esta realidade? Um reino que já veio, pero não completamente. Então, a ideia é pensar o reino de Deus como uma semente, como uma semilha que já ha sido plantada e está crescendo, pero aún não ha dado fruto completo. Com a primeira venida de Cristo, o reino de Deus irrompe em la história, traindo luz e esperança para os elegidos de Deus. E cada vez que Jesus sanava a um enfermo, perdonava um pecador, ou expulsava a um demônio, estava mostrando que o reino de Deus estava chegando. Eram sinais do reino de Deus. Pero por outro lado, nós vemos sofrimento, injustiça, dolor no mundo. Vemos que o pecado sigue tendo influência, sigue tendo poder. Por isso, oramos para que o reino de Deus se haga realidade em sua totalidade. Para que Deus reine em cada coração e em cada rincão da terra. Pero, para entender esse reino especial de Deus,
a Bíblia nos ensina não somente a considerar um reino que começou, pero que todavia não ha consumado, pero a Bíblia habla desse reino como um reino de amor e de poder. E quando oramos, venga tu reino, estamos reconhecendo que Deus é Rei de todo lo que existe. Alguém, por favor, leia Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Cento e três, 19. 103. Yo no entiendo. Ok, 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ok? Este versículo habla deste rei que reina sobre todo o que existe. O que significa isso? O que significa dizer que esse rei reina sobre todo o que existe? Já está estabelecido o seu reino, pero também que tem controle absoluto sobre tudo o que sucede no universo. Nada escapa do controle ou de sua mirada amorosa e poderosa. Tudo está bajo seu controle. Incluso quando as coisas parecem estar fora de controle, podemos confiar que Deus está trabalhando, que Deus está cumprindo seus propósitos. Pero quando oramos venga tu reino, estamos reconhecendo também que seu plano de salvação é perfeito e é eterno. Efésios 1:4, Pablo nos disse que Deus nos elegeu em Cristo antes de la fundação do mundo para que fuéramos santos e sem mancha delante de Ele. Deus nos predestinou para ser adoptados como hijos suyos por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afecto de sua vontade. E que significam essas palavras do apóstolo Pablo acerca do reino de Deus? Esse reino de amor e de poder. Mira, que disse? Vamos a ler outra vez. Segundo, em ele, amém. Isso significa, irmãos, que a salvação não é algo que Deus improvisou, sino que é um plano perfeito e eterno que Ele ha estado levando a cabo desde o princípio. Pero, para entender esse reino, a Bíblia também nos habla que habla a respeito do crescimento desse reino. E disse que esse reino cresce, pero cresce através do poder de Deus e não do esforço humano. Aunque Deus nos invita a participar em sua obra, o êxito final de seu reino não depende de nossas forças, sino de seu poder infinito. Mira que disse Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. E eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra
ella. Qual é a ideia que encontramos aí? Qual é a ideia central desse versículo? La victoria segura de la iglesia. Sim, a vitória segura da igreja. Ok. Sim, exato. Pero mira que a ideia que eu quero apresentar com este versículo é a ideia de que o reino de Deus cresce por el poder de Deus e não nós. Então, además de lo que ustedes compartilharam, de la resistência ou do avanço do reino aí, o ponto é que é Cristo quem edifica a igreja. Nós salimos a plantar, a predicar o evangelho com o propósito de plantar ou estabelecer uma igreja, pero é Cristo quem lo hace. Se não estamos, como se diz, impedindo a obra do Espírito Santo, é Deus que lo hace. Se não estamos indo na direção contrária. Pero de todas as formas, o que quero ressaltar aqui é que o crescimento desse reino depende de Deus, não de nós. É Deus, é Cristo que edifica a igreja. Podemos servir a Deus com fidelidade, pero sem a carga de pensar que o êxito do crescimento do reino depende de nós. Agora, essas são algumas ideias que encontramos nas Escrituras que nos ajudam a entender esse reino. Pero eu quisera seguir um pouco mais, considerando as dimensões deste reino. Juan capítulo 18, versículo 30, 36. Que diz? Juan 18, 36. Alguém, por favor, pode assistir a leitura? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, la primera cosa a considerar é que, de acordo com este texto, o reino de Deus é, ante todo, uma realidade espiritual. Não é de este mundo. E por isso que aqueles que esperavam um Messias político se frustraram muito, porque esperavam que Jesus viniera a liberá-los do Império Romano. Pero as Escrituras nos ensinam sobre essa natureza espiritual do reino de Deus. Mi reino não é deste mundo. E, portanto, quando nós oramos, venga tu reino, estamos pedindo que o Espírito Santo toque os corações de aqueles que Deus ha elegido. O reino de Deus avança principalmente através da obra do Espírito Santo. É assim que aprendemos através das Escrituras. Que disse Jesus a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5? Respondeu Jesus: de certo te digo que el que não nasciere de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que
para entrar no reino de Deus é necessário a obra do Espírito Santo. E esta regeneração precede a fé, capacitando o pecador a crer em Jesus. Ou seja, cada conversão é, portanto, uma manifestação de que o reino de Deus avança. Cada elegido de Deus, quando escuta a predicação do Evangelho e se convierte, podemos ver o reino de Deus avançando. Esse reino de natureza espiritual também habla de que nossas vidas são transformadas por el amor de Deus. O reino de Deus não só cambia nossa posição ante Deus, e aqui falamos de justificação, pero cambia também, ou começa a cambiar nossa forma de ser. E isso habla de la santificação. E essa transformação é gradual e também dolorosa, pero é uma realidade em la vida de todo verdadeiro crente. Então, o que quero dizer é que a santificação é uma evidência visível de que o reino de Deus sigue avançando. Não somente a conversão, pero a santificação. O governo de Deus em el coração de su pueblo. Deus governando a su pueblo através de sua palavra e de seu espírito. Seguindo ainda pensando nessa dimensão espiritual do reino de Deus, podemos falar de que a igreja refleja a beleza desse reino. A igreja é a comunidade de crentes que busca viver de acordo com os princípios do reino de Deus. E quando oramos venga tu reino, estamos pedindo que a igreja visível pareça cada vez mais com a igreja invisível. E isso implica, por exemplo, pureza doutrinal, isso implica santidade de vida, implica amor fraternal, fidelidade na missão. Percebem como orar, venga tu reino, não é simplesmente repetir uma frase bonita. Tem um sentido teológico muito profundo. Esse reino espiritual também afeta a sociedade, ou seja, os valores do reino impactam a sociedade, ou deveriam impactar a sociedade, através da transformação que o Espírito realiza no coração do pecador. Agora, eu quero pensar um pouquinho sobre como vivimos mientras esperamos esse reino que vendrá. Hablamos que com a venida de Cristo empieza o reino de Deus, pero estamos orando bem a seu reino porque entendemos que há um reino que vendrá com a segunda venida de Cristo, onde Cristo vai estabelecer de uma vez por todas seu reino. Então, já caminhando para concluir, eu quero pensar como vivimos
mientras esperamos su reino. Y la primera cosa que yo entiendo, que podemos contestar essa pergunta é vivir com submissão a Deus. Reconhecendo que seus planos são melhores que os nossos. Confiamos em que Deus sabe o que é melhor para nós, incluso quando não entendemos seus caminhos. E nesse sentido, orar, venga tu reino, é renunciar a nosso desejo de controle e autonomia, reconhecendo que os caminhos de Deus são superiores a los nossos. Creio que vocês se recuerdam quando Jesus estava em Getsemane e nesta ocasião orou dizendo: não seja como eu quero, sino como tu queres. Ou seja, enquanto vivimos esperando a venida do reino, devemos viver submisso a Deus. Não somente reconhecendo que seus planos são melhores que os nossos, pero também aceitando sua vontade, incluso quando é difícil. E aqui eu estou pensando que nós devemos someter-nos à vontade de Deus, sabendo que Ele tem um propósito para todo o que sucede. E em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo experimenta isso que eu acabo de dizer, quando ora 3 vezes por la remoção de su aguijón en la carne, pero recebeu a resposta: basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. E aún pensando nessa submissão a Deus, não só reconhecemos que seus planos são melhores que os nossos, aceitando sua vontade, incluso quando é difícil, pero rendendo-nos a sua sabedoria infinita. Esse Deus que reina em nós é sábio e justo em todo lo que hace. Mira que diz Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 9. Mira que diz. Alguém pode ler, por favor? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como podemos entender estas palavras? Que os pensamentos de Deus são mais altos, superior a nós outros. Mira, isso para mim quer dizer que quando oramos venga tu reino, é um acto de humildade intelectual, reconhecendo que nossa compreensão é limitada, mientras que a sabedoria de Deus é perfeita. Tenho 2 pontos mais. Todavia, dentro desta, para contestar esta pergunta, como vivimos mientras esperamos o reino? O primeiro ponto foi com submissão a Deus. O segundo, com esperança e com promessa.
esta oração também nos llena de esperança. Venga tu reino. Anhelando a liberação del pecado e del sofrimento. Creio que nós que amamos ao Senhor, desejamos o dia em que seremos completamente livres del pecado e de suas consequências. O apóstolo Pablo descreve este anelo em Romanos 8:23, dizendo: Nosotros mesmos, que temos as primícias del Espírito, nosotros também gemimos dentro de nosotros mesmos, esperando a adopção, a redenção de nosso cuerpo. Pero não solamente anhelamos esta liberação del pecado e del sofrimento, esperamos la vindicación de los justos y la derrota del mal. Confiamos en que Dios hará justicia y recompensará a aquellos que le han sido fieles. Los salmistas frequentemente se lamentavam por la aparência de prosperidade de los impíos, pero al mesmo tempo eram convencidos de que Deus hará justiça. Jeremias 12:2, vamos a ler. Los plantastes y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercando estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. 12:2. Dios hará justicia. Aunque miramos o mundo e pensamos que parece que o mal triunfa, a justiça é a esperança que temos em el Senhor. Também, com esperança em sua promessa, confiamos que Deus cumprirá com tudo aquilo que promete. Nos aferramos a las promessas de Deus, sabendo que Ele sempre cumpre o que promete. Pedro nos recuerda que temos preciosas e grandíssimas promessas de Deus. E por fim, enquanto esperamos a venida deste reino, vivimos aqui com um compromisso ativo. Vivendo como cidadãos do reino, buscamos viver de acordo com os valores desse reino em tudo o que hacemos. Pablo disse que solamente exorta que os comporteis como é digno do evangelho de Cristo. Outra vez, orar, venga tu reino, implica comprometer-nos a viver segundo os valores e princípios de esse reino aqui e agora. Ou seja, somos chamados a praticar a justiça, a misericórdia, o amor, a paz, que são coisas que caracterizam o reino de Deus. Pero também, este compromisso ativo nos recuerda del compromisso com a missão da igreja. Compartimos o evangelho com outros e servimos a nossa comunidade. Jesus comissionou a seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e predicad o evangelho a toda criatura. Ou seja, orar, venga tu reino, nos compromete a participar ativamente nesta missão.
Bueno, chegamos ao final. E espero que, ademais de guardar em suas mentes a frase que mais repeti aqui, quando oramos, venga tu reino, repeti trocentas vezes. Espero que a palavra de Deus pueda ayudar a nosotros a orar, a hacer essa oração, com essa compreensão de la carga teológica que há em estas três palavras. E que, además de isso, ao orarmos, esta oração que ensinou nosso Senhor Jesucristo, podamos ser llenos de esperança e seguir descansando em que o Senhor hará justiça e cumprirá todas as suas promessas. Algum comentário? Alguma pergunta? Bueno, entonces vamos para nosso tempo de oração. Canção primeiro. Era o que eu queria dizer. Só queria ver se estavam atentos todavia. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a pasar ahora a nuestro tiempo de oración. ¿Alguien tiene acciones de gracias o peticiones?